Constituída a Corte sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão desta tarde do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, dando a palavra ao secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Pois não, Excelência, ata da 65ª sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, sessão judiciária ordinária por videoconferência, realizada em 29 de julho de 2021, iniciada às 14 horas, sob a presidência de Sua Excelência o desembargador Erivan José da Silva Lopes, presentes os demais membros da Corte e o Procurador Regional Eleitoral. O desembargador Hilo de Almeida Souza foi convocado em razão da ausência justificada de Sua Excelência o desembargador presidente José James Gomes Pereira. Julgamentos: foram julgados um recurso eleitoral, uma AIGE, 2 embargos. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício deu por encerrada a sessão às 15 horas e 23 minutos, momento em que, iniciada a 66ª sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, sessão administrativa ordinária por videoconferência, a composição da Corte é idêntica à anterior. Julgamentos: foi julgado um processo administrativo, nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício deu por encerrada a sessão às 15 horas e 46 minutos. Submeta a ata à apreciação da Corte, sem qualquer manifestação em contrário, declara aprovado. Pergunto se há expediente. Sim, Excelência. Trata-se do ofício 2567 da Presidência, de 30 de julho de 2021, a Sua Excelência o senhor desembargador Olímpio José Passos Galvão, convocando-o para compor a Corte na presente sessão, em razão da declaração de suspeição do excelentíssimo senhor desembargador Erivan José da Silva Lopes, para atuar no julgamento do recurso eleitoral 0600-18806, processo que exige quórum completo nos termos dos normativos de regência, Excelência. Eu queria antes... Um momento. Antes de iniciar a sessão, os julgamentos, a pauta de julgamento, eu queria apenas pedir, já que o desembargador Olímpio se encontra convocado para um processo só, né, senhor secretário? Sim, Excelência. Para apenas o item 6 da pauta. É porque eu tenho uma audiência com o governador do estado às 4 da tarde, para a questão do nosso Fonavide aqui. E aí eu vou ter que me ausentar, né, daqui a pouco. Então, eu vou pedir o desembargador Erivan para presidir, e o Caio Olímpio já se encontra aqui, ele poderia prosseguir até o final. Também nós vamos inverter a pauta para julgar logo esse que precisa de todo o quórum. Mas parece que não tem advogado ainda, hein? Não, Excelência, o advogado pediu para participar, mas até o momento não entrou na sessão. E esse item 6 tem que ter a presença de Vossa Excelência, porque é justamente que o desembargador Erivan declarou-se suspeito. Eu vou começar por ele. Recurso eleitoral número 0600-188-6, 2020, origem PIX, 10ª Zona Eleitoral, recurso eleitoral, eleições 2020, prefeito, ação de impugnação ao registro de candidatura, pedido de tutela antecipada de urgência e evidência, inelegibilidade, improbidade administrativa, suspensão dos direitos políticos, condenação criminal, AIC, improcedente, deferimento do registro, recorrente Comissão Provisória do Partido Social Liberal, PSL de Picos, advogado José Vaz Aguiar Neto e outros, e recorridos Gil Marques de Medeiros e progressistas de Picos, advogados Agrimar Rodrigues de Araújo e outros, relator juiz Charles Marques Pessoa Marques da Rocha, a quem tem a honra de passar a palavra. Senhor presidente, boa tarde a todos. Nossos cumprimentos à Corte, ao senhor Procurador Regional Eleitoral,
seu secretário. O relatório já encontra-se disponibilizado, senhor presidente. Com a palavra, eminente procurador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mais membros desta egrégia corte. O secretário Dr. Walter Schell. Senhor presidente, o presente recurso eleitoral ele foi interposto em virtude, em face de uma sentença que, ao julgar o requerimento de registro de candidatura e uma ação de impugnação de registro de candidatura, terminou por deferir o registro de candidatura que foi requestado pelo ora recorrido e ainda julgou improcedente os pedidos formulados na referida AIRC. A parte impugnante, também recorrente, ela interpôs o presente recurso eleitoral, arguindo que o impugnado estaria inelegível nas eleições municipais de 2020, por se inscrever no impeditivo previsto no artigo 1º, inciso 1º, a linha L, que eu faço questão de mencionar expressamente, que é o seguinte, que estariam inelegíveis, abro aspas, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado, até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Fecho aspas, essa é a redação da linha L. E, conforme aduz o recorrente, o impugnado teria sofrido 2 condenações em ações de improbidade administrativa, uma delas já com trânsito em julgado, e a outra, apesar de não ter o trânsito em julgado, com decisão já proferida por órgão colegiado, no caso do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Senhor presidente, apesar de se tratar de impugnação alusiva à linha L, no nosso sentir, o caso seria de simples desate. Não há sequer a necessidade, a nossa percepção, de averiguar todos os requisitos alusivos à configuração da referida inelegibilidade. Nem mesmo aquele mais tormentoso requisito precisa ser aferido, ou seja, se o ato doloso de improbidade administrativa importaria em lesão ao patrimônio público ou não, e enriquecimento ilícito. Eu fiz essa pequena intervenção porque o próprio trecho da sentença recorrida é muito claro. Eu faço questão de ler, abrir aspas, para ler um pequeno trecho da sentença, que é o seguinte: o caso retratado nos autos, ambas as condenações por atos de improbidade administrativa, a primeira com trânsito em julgado, a segunda com decisão de mérito, apreciada por órgão colegiado, não trazem pena de suspensão de direitos políticos, não tratam de condenação por enriquecimento ilícito, bem como a lesão ao erário, ali tratada, aparentemente trata de irregularidade na contratação, sem um instrumento específico, de obras com utilização de maquinário e pessoal do município, em municípios vizinhos. Fecho aspas. Enfim, senhor presidente, a análise da inelegibilidade ora retratada, ela perpassa pela análise de diversos requisitos. E o primeiro deles é saber se a condenação ela deriva de uma decisão judicial transitada em julgado, ou se foi proferida por um órgão judicial colegiado. Tudo bem, em relação às 2 condenações, temos que os requisitos foram devidamente preenchidos. Porém, já no segundo requisito exigível pela legislação para aferir se de fato o impugnado estaria inelegível ou não para as eleições de 2020, é que aquela condenação com trânsito em julgado, ou então proferida por órgão colegiado, ela tenha expressamente fixado como sanção a suspensão dos direitos políticos. E, compulsando os autos, de acordo com as informações que constam nos presentes autos, nenhuma dessas 2 condenações impôs ao impugnado, ao recorrido, a sanção de suspensão dos direitos políticos. E este, como já disse antes, é um dos elementos cruciais para a detecção da inelegibilidade, conforme precedentes reiterados, inclusive do COLEN do Tribunal Superior Eleitoral. Acrescento ainda que não cabe à Justiça Eleitoral adentrar no acerto ou desacerto da decisão a respeito das referidas ações de improbidade administrativa, principalmente no que tange à dosimetria da sanção aplicada ao impugnado nessas 2 demandas, nessas 2 ações de improbidade, conforme inteligência da súmula 41 do TSE.
E já concluindo, excelências, tendo em vista as razões aqui expostas, nosso parecer é pelo conhecimento, no mérito pelo desprovimento do recurso para manter a sentença que deferiu o registro de candidatura da parte recorrida e que julgou improcedentes os pedidos formulados na referida AIC. Agradeço. A palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto pela Comissão Provisória do Partido Social Liberal, PSL, do município de Picos, em face de decisão que julgou improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura que o partido moveu contra Gil Marques de Medeiros, deferindo o seu pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de prefeito daquele município. Na origem, o recorrente impugnou o registro de candidatura sob a alegação de que o candidato incorre nas inelegibilidades previstas no artigo 1º, inciso 1º, a linha E, item 1, e artigo 1º, a linha L, da 64/90, sustentando a existência de condenações por atos dolosos de improbidade administrativa nos seguintes processos que tramitam perante a primeira vara de Picos. Aí está aqui o número do processo, é o 00153-167, é um processo de 2011, né, que já transitou em julgado em 23 de 8 de 2019, esse processo já transitou em julgado, esse de 2011 transitou em julgado em 23 de 8 de 2019, e o segundo processo são ações civis públicas, e o segundo processo nenhuma é ação criminal. E o segundo processo com a decisão de mérito apreciada por órgão colegiado, como bem pontuou Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral. Demais asseverou que, neste caso, a suspensão, diz o recorrente, né? Ademais asseverou que, neste caso, a suspensão dos direitos políticos decorre de sentença transitada em julgado, é efeito automático e auto-aplicável, repercutindo, inclusive, na seara eleitoral. Por seu turno, o magistrado de primeiro grau consignou o entendimento de que ambas as condenações por atos de improbidade administrativa não preenchem todos os requisitos constantes do artigo 1º, a linha L da 64/90, a Lei Geral das Inelegibilidades, para que se possa reconhecer a inelegibilidade do impugnado a saber. Então, o magistrado de piso disse o seguinte, que não preenche todas as condições para ensejar a inelegibilidade do ora recorrido. As decisões condenatórias em improbidade administrativa não trazem, primeiro, não trazem a pena automática de suspensão de direitos políticos. 2, não tratam de condenação por enriquecimento ilícito. 3, a lesão ao erário ali tratada, aparentemente trata de irregularidade na contratação de obras, sem um instrumento específico, com utilização de maquinário e pessoal do município em municípios vizinhos. Bem, as causas de inelegibilidade em exame encontram-se previstas no artigo 1º, inciso 1, a linha item 1, e a linha L da 64/90. Eu não vou fazer a leitura desses comandos da Lei Geral das Inelegibilidades, porque é conhecido, esses comandos, esses dispositivos são conhecidos de Vossas Excelências. E eu prossigo com o voto. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sedimentou que a caracterização da inelegibilidade prevista no artigo 1º... Doutor Charles, o advogado pode fazer uso aqui? Eu tinha havido dificuldades para me conectar, no entanto, eu já consegui adentrar a sessão. Doutor Felipe, eu creio que não, regimentalmente, já que nós iniciamos o voto, já foi por a manifestação de Sua Excelência. Mas, Sua Excelência, o desembargador presidente, é que... É porque eu tive dificuldades para o ingresso na sessão, de ordem técnica, né? Mas eu estava escutando o relato sem entender que Vossa Excelência já estava adentrando o voto, mas o sufrágio fica por conta aí dos membros, eu não quero de forma alguma tornar aleatório. A sua manifestação
se tornou precluso, porque o procurador já se manifestou e o relator já adentrou ao voto. Né? Tudo bem. Já estamos em processo de julgamento. Né? Tudo bem, desembargador James. Pode prosseguir, então. Tudo bem. Obrigado. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sedimentou que a caracterização da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha L da 64/90, pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos. 1. A condenação por improbidade administrativa transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. 2. A suspensão dos direitos políticos. 3. O ato doloso de improbidade administrativa. E 4. A lesão ao patrimônio público. E 5. O enriquecimento ilícito. E eu estou consignando no voto uma série de julgados do TSE, a relatoria que corroboram, não que reforçam, que confirmam o nosso entendimento, da relatoria de Sua Excelência Ministro Luiz Fux, da ministra Luciana Lócio, do ministro Otávio de Noronha, todos nesse sentido, que é necessário o preenchimento cumulativo desses requisitos a atrair a incidência desse comando da 64/90. Compulsando os autos, especialmente as decisões a que se referem as condenações imputadas ao recorrido e mencionadas na ação de impugnação, entendo oportuno destacar alguns trechos a saber. Vou fazer a leitura, que é importante, só para esclarecer a Corte, facilitar o julgamento da Corte. Nós temos 2 ações civis públicas, nós não temos nenhuma ação criminal. Em uma, nós temos, o Ministério Público denunciou ao prefeito que ele fez obras de construção civil, fez obras de reparação de estrada, recuperação de estrada, numa área limítrofe entre os municípios de Oeira, Colônia do Piauí, Germiniano. E aí o Ministério Público entendeu que os servidores públicos municipais de Picos e o maquinário do município de Picos teria sido usado ilegalmente, indevidamente, sem convênio entre esses municípios, né? Não há instrumento. À época, o prefeito alegou que a obra beneficiava a municipalidade de Picos, mas eu não vou entrar no mérito, porque não cabe a essa especializada adentrar na leitura do que a Justiça Comum da Fazenda Pública cuidou. Né? Estou só tentando contextualizar faticamente o que é essas ações civis públicas. Então, basicamente, foi esse uso de maquinário já no município vizinho, uso de máquinas do município de Picos e servidores do município de Picos para beneficiar uma estrada limítrofe já adentrando no município vizinho. E aí o judiciário entendeu que ali se encontrava um ato improbo. Né? E a outra ação civil pública é que o prefeito confeccionou calendários e cartões natalinos com imagens suas, quebra do princípio da impessoalidade, promoção pessoal, e tinha também imagens de pontos turísticos, pontos de relevo aí da cidade. Então, esses 2 fatos ensejaram as ações civis públicas. Bem, aí eu prossigo com o voto aqui. Eu vou fazer a leitura aqui do trecho de uma das decisões. Aqui o acórdão do Tribunal de Justiça, datado de 2019, diz o seguinte, nessa ação civil pública, abre aspas, portanto, resta evidente a caracterização do dolo genérico nas condutas do apelante, tendo em vista a configuração de uma conduta volitiva, livre e consciente do réu, ora apelante, com a consequente violação dos princípios da legalidade, moralidade, lealdade e honestidade. No caso em julgamento, configura-se demonstrada a ocorrência de dano patrimonial decorrente da utilização de veículos e servidores públicos municipais no que tange aos gastos existentes com o uso e manutenção dos veículos, bem como a utilização de mão de obra dos servidores municipais. Dessa forma, dessa forma, não há como alterar a sentença para excluir a condenação de ressarcimento ao erário. E, em conformidade com esta decisão, deverá ser apurado em liquidação de sentença, esse ressarcimento. Em relação à aplicação do pagamento de multa,
de 2 vezes o valor do dano causado a ser apurado em liquidação, entende-se pela proporcionalidade e razoabilidade da referida penalidade, sem constatação de qualquer excesso por parte do juízo de primeiro grau, pelo contrário, em total consonância com o previsto no artigo 12, inciso 2º da Lei de Improbidade, a 84, 29, 92, motivo pela qual também não merece alteração, disse o acordo. Aí eu fecho aspas. Abro aspas para a leitura de outro trecho da decisão condenatória em sede também de apelação. Esse aqui que transitou em julgado. Bem, abre aspas. O dolo a que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica, ou ainda a simples anuência aos resultados contrários ao direito, quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria, sendo necessária a efetiva intenção para o fim específico. A Constituição Federal, especificamente seu artigo 37, exige que a administração pública obedeça, além de diversos preceitos nela expressos, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A conduta do administrador público que viola esses princípios fundamentais caracteriza os denominados atos de improbidade administrativa, independente da comprovação de dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Ainda diz o acordo, não considerada gravíssima a conduta do réu, aqui o acordo diz que não considera gravíssima a conduta do réu. Correta a sentença de primeiro grau, que condenou ao pagamento de multa civil no valor do subsídio do prefeito, usou como parâmetro lá. A improbidade administrativa tem como papel principal coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência para que possa a administração pública cumprir a sua finalidade. Infere-se que o parágrafo 1º do 37 da Constituição de 88, isso aqui foi um acordo referente aos calendários e cartazes, né, que estampavam a imagem do prefeito e pontos turísticos da cidade. Infere-se do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição de 88, a publicidade estatal deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades, seus servidores públicos. 8. Não deixa dúvida que se trata, evidentemente, de clara promoção pessoal do prefeito, desprovida de caráter informativo, educativo ou de orientação social, buscando promoção pessoal e fortalecimento de sua imagem. Recurso conhecido e improvido. Recursos conhecidos e improvido, fecha aspas. Então, é a leitura que eu fiz aqui para Vossas Excelências dos 2 acordos atinentes às ações civis públicas, que tem seu nascedouro lá na comarca de Picos. Eu prossigo com o meu voto. Primeiramente, passo a analisar a alegada incursão na inelegibilidade constante do artigo 1º, inciso 1º, a linha E, item 1 da 64/90. Como se depreende dos trechos das decisões destacadas, as condenações do recorrido nitidamente não se referem às sanções criminais elencadas na aludida hipótese. Tá? Ao impugnar o registro de candidatura do prefeito, na eleição derradeira, agora em 2020, se usou esse comando. Só que esse comando diz respeito a condenações criminais. Então, eu estou entendendo que não houve violação, ou não houve subsunção do fato, enquadramento nesse tipo, né, nessa tipologia da 64/90. Ambas são condenações proferidas em ações civis públicas que importaram em combinações pela caracterização de atos de improbidade administrativa, as quais, segundo o artigo 12 da 84/29/92, podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. No caso dos autos, os atos de improbidade atribuídos ao recorrido estão previstos no artigo 10, inciso 1º,
da 8.429/92. Assim, segundo o inciso 2º do citado artigo 12, o responsável pelo ato está sujeito às seguintes penas. São as penas do artigo 12, o artigo 10 aqui da Lei de Improbidade. Tá? Não vou fazer a leitura, que também é do conhecimento de Vossa Excelência. Como visto, nas ações trazidas para a discussão, ao recorrido não foi cominada a penalidade de suspensão dos direitos políticos. Em uma delas, houve a condenação ao ressarcimento do dano e pagamento de multa civil. Na outra, apenas o pagamento de multa. Tá? Esse ponto são relevantes para o desate do nosso julgamento aqui no TRE Piauí. Desse modo, não assiste razão ao recorrente quando argumenta a alta aplicabilidade da sanção de suspensão dos direitos políticos decorrente de sentença transitada em julgado, uma vez que, não sendo decisão penal condenatória, ela não possui efeito automático. Ao contrário, ela deve ser expressamente aplicada pelo juízo competente de acordo com a gravidade do fato. A propósito, no acórdão do TJ Piauí, que confirmou apenas a sanção de multa civil nos autos do processo número tal, eu transcrevo aqui o número do processo, o órgão colegiado, TJ Piauí, reforçou que a pena foi aplicada naqueles termos, por não ser considerada gravíssima a conduta do condenado. Repisou-se ainda que a conduta do administrador público, por ter violado os princípios fundamentais da administração, prevista na Constituição Federal, configurou atos de improbidade administrativa independente da comprovação de dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Por outro lado, para a caracterização da inelegibilidade prevista na linha L, inciso 1º da 64/90, exige-se que comprovadamente haja na conduta improba tanto a lesão, aqui eu já estou tratando de outra tipologia do 64/90. Nós tratamos inicialmente do artigo 1º, a linha E, e aqui nós estamos no artigo 1º, a linha L, inciso 1º. Nesse tipo aqui, da 64/90, exige comprovadamente que haja na conduta improba tanto a lesão ao patrimônio público como o enriquecimento ilícito. Faltando ressaltar que o TSE, no recurso especial eleitoral 144, da relatoria da ministra Luciana Lossi, definiu que, abre aspas, não cabe à Justiça Eleitoral proceder a novo enquadramento dos fatos e provas veiculados na ação de improbidade para concluir pela presença de danos ao erário e enriquecimento ilícito, sendo necessária a observância dos termos em que realizada a tipificação legal pelo órgão competente para o julgamento da referida ação, fecha aspas, assentou o TSE. Ou seja, nós já até tivemos casos aqui parecidos. Essa justiça especializada não pode fazer incursão no que foi decidido pela Justiça Comum Civil da Fazenda Pública. No vertente caso, as decisões condenatórias não tipificaram a conduta do recorrido como sendo de enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 9º da Lei de Improbidade, que seria merecedora, que aí sim seria merecedora das sanções do artigo 12, inciso 1º da Lei de Improbidade. Como já registrado, ambas as considerações foram fulcradas no artigo 10, não 12, artigo 10, inciso 1º da 8.429/92, a saber. O enquadramento foi no artigo 10 da Lei de Improbidade. Eu vou fazer a leitura do artigo 10 da Lei de Improbidade, que diz o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, e notadamente, diz o inciso 1º, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular
de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, fecha aspas. É o que diz a Lei de Improbidade, artigo 10, inciso 1º. Prosseguindo. Cumpre consignar que, segundo o precedente do Tribunal Superior Eleitoral, a análise da ocorrência em concreto do dano ao erário e do enriquecimento ilícito a partir do exame não só da parte dispositiva, mas também da fundamentação da decisão condenatória da Justiça Comum pode ser feita pela Justiça Eleitoral nos seus estritos limites, obviamente. Como já assentei acima, e eu estou reproduzindo aqui um julgado do ministro Fux, de 2018, é o RESP 27.473, de 13 de 8 de 2018. No caso, analisando as fundamentações fáticas dos acórdãos, não se verifica a presença de todos os pressupostos necessários para a configuração da inelegibilidade prevista na linha L, inciso 1º, artigo 1º da 64/90. Mormente, a ausência de sanção de suspensão de direitos políticos e de não terem sido os atos de improbidade causadores de enriquecimento ilícito. Com efeito, no processo número tal, é o ID 1978-51-20, em que foi prolatada a decisão colegiada transitada em julgado, nada obstante o reconhecimento da ocorrência de dano patrimonial ao erário, correspondente aos valores de mercado de locação dos veículos automotores municipais da história das estradas, utilizado nas obras dos municípios de Herminiano e Colônia do Piauí, não houve, consoante os acordos, não houve a caracterização de ato doloso de improbidade administrativa que importou enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro, que se configura pelos acréscimos ilícitos de bens ou valores ao patrimônio do agente. Isso não ficou provado nos autos. De outra banda, já no outro processo, né, no processo que é o ID 19.78.51.120, em que o recorrido foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa em razão de ter confeccionado 2.000 calendários e 1.400 cartões natalinos, contendo sua fotografia e imagens que faziam referência às obras públicas realizadas durante a administração do município, também não se constatou o enriquecimento ilícito. Dessa forma, não havendo o preenchimento cumulativo dos requisitos necessários para a configuração da inelegibilidade, quais sejam condenação por improbidade administrativa transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, suspensão dos direitos políticos, prática de ato doloso de improbidade administrativa e lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, concluo pela não incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha L da 64/90. Eu já finalizo, desembargador presidente. Sendo apenas essa a matéria devolvida à apreciação do presente recurso, e não havendo notícia nos autos de ter o candidato incorrido em outras causas de inelegibilidade ou deixado de preencher as condições de elegibilidade, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida. Forte no exposto, voto em consonância com o parecer ministerial, o conhecimento e desprovimento do presente recurso para manter a decisão de primeiro grau que deferiu o requerimento de registro de candidatura de Gil Marques de Medeiros para concorrer ao cargo de prefeito do município de Picos. É como voto, senhor presidente. Desembargador Olímpio. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores integrantes da Corte Eleitoral. Boa tarde, senhor procurador. Eu acompanho o voto do eminente relator integralmente em consonância com o parecer ministerial. Doutor Agliberto Machado. Doutor Charles, pelo que eu percebi, então, a condenação não suspendeu o direito político, né?
ela não tem esse dispositivo, não há suspensão, né? Então, eu concordo com o voto de Vossa Excelência. Desembargador James, eu queria aproveitar o momento para dizer algumas palavras, se você me Pois permite, não. fora Pois um não. pouco do julgamento, mas é a primeira não. manifestação dos autos Tudo que eu bem. estou fazendo. Infelizmente, eu tive que viajar, estou agora em outro lugar que não em Teresina, desde a semana passada, e eu não pude comparecer pessoalmente em Parnaíba, gostaria de ter prestigiado o evento pessoalmente, e essa minha viagem meio que me desconectou de outras obrigações, assim, porque eu tive que ir para uma região um pouco mais complicada, resolver problemas pessoais e familiares. Mas eu queria aqui dizer, dedicar aqui meus elogios, meus parabéns à Vossa Excelência por ter assumido a 9ª cadeira na Academia Parnaibana de Letras, né? E eu me sinto feliz por ter conseguido essa honraria e ficado para a história, né? Do Parnaíba e do Piauí, porque é uma cadeira eterna, né? Então, eu só realmente desejo meus parabéns aí e tenha um período muito frutífero pela frente lá na academia. Bem, muito obrigado. Né? Foi uma festa bonita. Eu imagino. Então, doutor Tiago Fé. Senhor presidente, senhores membros, eu também cumprimento Vossa Excelência, vi as fotos, os registros, muito bonita a festa lá. Agora, o imortal desembargador James, que as obras são imortais, né, desembargador? E parabéns, o senhor está de parabéns. Obrigado. Em relação ao caso, senhor presidente, realmente, como o doutor Leonardo colocou em seu parecer, né? O caso é, com todo respeito, muito simples, né? É objetivo aqui a análise. Então, assim, no século XIX, as mesas eleitorais ela desempenhavam um papel fundamental no processo eleitoral, porque quem comandava as mesas eleitorais decidia quem votava e quem era votado. Então não se tinha segurança alguma, né? No tamanho do corpo de votantes e nem quem poderia ser candidato. Quem detinha o controle das mesas detinha o controle do processo, do resultado. Um dos maiores avanços que ocorreu para o processo eleitoral foi justamente essa questão da formação de um cadastro eleitoral, que nós temos hoje muito seguro, e do fato de que as hipóteses, as condições de elegibilidade ou as hipóteses de inelegibilidade são elas tipificadas. E a interpretação ela é estrita, não admite interpretação ampliativa, não cabe ao juiz entender o que ele acha que quem deve ser ou não ser candidato. É a lei que diz isso, é tipificado, é estrito, é cerrado. Então, no caso do nosso Estatuto das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64, que foi alterada aí pela Lei 135 complementar, ela é muito clara nessa linha aqui. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos não precisa nem caminhar adiante. Nenhuma desses dois processos aí, conforme bem assinalou o doutor Leonardo em seu parecer e o eminente relator, houve condenação e suspensão dos direitos políticos. Então, não cabe interpretação extensiva. Não é essa justiça eleitoral que vai fazer essa interpretação extensiva. A época das mesas eleitorais, como eu disse, já acabou, lá no século XIX. Então, aqui é o Estatuto. E o Estatuto das Inelegibilidades exige que a condenação, nesse caso específico, tivesse resultado em suspensão dos direitos políticos, o que não ocorreu. Então, por esses fundamentos, e sem necessidade de me estender mais, o caso é tão óbvio que eu até tive que fazer essas considerações. Mas eu acompanho Sua Excelência, o eminente relator. Doutor Décio. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Teófilo. Também acompanho o voto do eminente relator. Então, o tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, acorde que o Ministério Público conhece do recurso, mas lhe nega provimento, mantendo a decisão de primeiro grau. Vamos ao próximo. Mandado de segurança civil 060070. Ponto de vista do Dr. Charles, de mais aguardo.
seguir no meu voto aqui, o presidente já havia me passado a palavra. Dispensando a leitura do relatório, vou direto ao voto. O agravante interpôs esse agravio mental em face da decisão deste relator, que é o IT 475/70, que deferiu parcialmente o pedido de parcelamento do débito no valor de R$ 58.960,65, determinado no acordo TRE 0601-48-719, autorizando o parcelamento da dívida em 60 vezes, com fundamento no artigo 10 da Lei 10.522 de 2002. No caso em questão, importa esclarecer que, por meio do acordo no meio do acordo, a agravante teve desaprovado as suas contas de campanha como candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, em ocasião em que foi condenado a devolução de recursos públicos no valor de R$ 53.564 referentes ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A decisão que desaprovou as contas de campanha e condenou a hora requerente a devolução daquela quantia transitou em julgado no dia 27 de janeiro de 2020, conforme certidão do IT número tal, tendo a candidata sido intimada para quitar a GRU anexada ao processo, emitida no valor atualizado de R$ 58.960,65. Intimada para pagar o dito valor imposto por este tribunal, a agravante havia pleiteado o parcelamento da aludida sanção, é o ID 3990220. Proferida a decisão, a parte interpõe o presente recurso, insistindo no parcelamento nos moldes inicialmente propostos. Contudo, com a interposição do recurso em questão, e em consequência com o opinativo ministerial, proferi nova decisão, na qual, com fundamento no artigo 116 da Resolução 107/2005, reconsiderei a decisão do ID número tal, e desta feita determinei o encaminhamento de cópia digitalizada dos autos da Advocacia Geral da União, a quem cabe manifestar acerca do pedido de parcelamento do débito, imputado a agravante, conforme postulado no ID número tal e reiterado no apelo número tal, e a resolução do TSE. Importa salientar que, em face do agravo regimental interposto, foi utilizada a previsão contida no 116 do regimento interno, para fins de reconsideração da decisão agravada, tendo sido proferida nova decisão. Artigo 116. Apresentados os fundamentos do pedido, o presidente ou o relator mandará juntar a petição aos autos e, após o exame, poderá reconsiderar o seu ato. Se mantiver o despacho recorrido, mandará juntar a petição aos autos para apresentação mesmo, na sessão seguinte, relatando o feito e com direito a voto. Portanto, devido à superveniência de outro deciso, aquela decisão agravada perdeu o objeto. Já na decisão acima foi regularmente publicada no Diário Eletrônico no dia 1º de fevereiro de 2021. Tem que ressaltar demais que, intimada acerca da nova decisão, a agravante não manifestou qualquer inconformismo, e, ao contrário, aqueceu com as determinações nela contidas, vez que providenciou incontinente o seu atendimento, demonstrando nos autos a solicitação de acordo extrajudicial para parcelamento da condenação judicial junto ao representante da União, conforme mensagem eletrônica do ID 394-48-770. Com isso, praticou ato contrário e incompatível com a vontade de recorrer. Destacar que, em resposta, a União informa que somente é possível o tratamento da questão em até 60 meses, nos termos do artigo 67, segundo a portaria PGU 1/2021, devendo ser ressaltado que a decisão proferida nesse sentido, nos presentes autos, é o ID número, em vista da negativa da União em deferir o parcelamento na forma solicitada, em quantidade superior a 60 parcelas, foi a parte intimada para se manifestar, possibilitando-lhe nova oportunidade de postular junto à AGU o parcelamento dentro do prazo de 60 meses, conforme artigo 67, da referida portaria. Somente após a negativa da União, a requerente postulou o chamamento do feito à ordem, aduzindo que interpôs tempestivamente agravo interno em face de decisão do ID tal, que havia deferido o parcelamento do pedido de parcelamento para que a decisão fosse submetida ao colegiado deste tribunal, de forma que requer a análise da referida apelo para fins, inclusive, de eventual interposição de outros recursos. Contudo, a parte incorreu no disposto no artigo 1000 do CPC, que assim dispõe: a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se a aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível
com a vontade de recorrer. No caso, após intimada da decisão que reconsiderou a decisão agravada, a parte demonstrou tacitamente sua aceitação ao providenciar o cumprimento da segunda decisão monocrática, que determinou a ultimação da tratativa de acordo institucional do parcelamento do débito. Com efeito, o ID número tal demonstra que a agravante aceitou tacitamente a decisão ora agravada ao praticar ato incompatível com a vontade de recorrer da decisão que havia deferido parcialmente o parcelamento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1000 do CPC, voto pelo não conhecimento do presente agravo regimental. Como pode, senhor presidente? Em dado da Corte, se há alguma divergência? Sem divergência, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, não conhece do agravo regimental na forma do voto relator. Agora anuncio o item terceiro, né? Terceiro, embargo de declaração no recurso eleitoral 0600 332 87 de 2020, Assunção do Piauí, zona eleitoral, embargante Antônio Antonivaldo de Souza, advogados Marcos Antônio Cardoso de Souza e outro, relator desembargador Erivan, que eu passo a palavra para o voto. Não, senhor presidente, senhor juiz, o acordo embargado manteve a sentença de piso que desaprovou as contas de campanha do embargante após análise das seguintes falhas apontadas no exame técnico conclusivo. 1. Extrapolação do prazo de 10 dias, contado da concessão do CNPJ para abertura de conta bancária destinada ao vencimento de doações para a campanha. 2. Gastos com recurso de campanha para abastecimento de veículo utilizado pelo próprio candidato. 3. Extratos bancários não apresentados em sua forma definitiva e não abrangendo todo o período da campanha. Argumento embargante que, no ponto que abordou acerca da realização de gastos com aquisição de combustível para abastecimento de veículo utilizado na campanha, pairariam dúvidas do julgado sobre qual inconsistência teria sido cometida. Todavia, o simples leitura do acordo recorrido observa que o mesmo foi preciso e restou devidamente claro no sentido de reconhecer o cometimento de irregularidade, haja vista que a despesa com a aquisição de combustível para abastecimento do veículo utilizado na campanha pelo próprio candidato, segundo dispõe o artigo 35, parágrafo 6º, a linha A da resolução TSE 23.607/2019, possui natureza pessoal e, portanto, deveria ter sido realizado com recursos próprios e não com recurso de campanha. Transcreva a parte do acordo em que enfrentou a matéria. Ele também alega a ausência de extratos bancários, em sua forma definitiva, de todo o período da campanha. A decisão recorrida não teria levado em consideração sua boa-fé, sobretudo que a referida falha, assim como a decorrente do atraso na abertura da conta bancária, teria ocorrido por culpa exclusiva da instituição financeira. Acontece que, devidamente, que diversamente do que é alegado pelo embargante, a ausência dos extratos bancários na forma exigida pela legislação de regência constitui vício grave, que impede o efetivo controle das contas de campanha da Justiça Eleitoral sobre as receitas arrecadadas e despesas efetuadas durante a campanha, consoante ficou abordado também de forma muito exaustiva no acordo. Traduzindo, senhores, e em resumo, o que pretende o embargante é rediscutir a matéria, né? E tendo em vista que a matéria já foi devidamente apreciada por este tribunal e sem qualquer omissão à escuridade, em consonância com o parecer ministerial, estou votando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos, senhor presidente. Da Corte, se há alguma divergência? Sem divergência, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, conhece dos embargos da declaração e nega-lhe acolhimento na forma do voto do relator. Em seguida, passo o item 4. Deixa eu meter aqui. Item 4 é o terceiro? É o item 4. 4, né? Embargo de declaração no recurso eleitoral número 0600-142, 2020, origem Joaquim Pires.
prestação de contas, embargante Adriana Costa dos Santos, advogados Tarcísio Augusto Souza de Barros e outros, desembargador Erivan Lopes, relator, que eu concedo a palavra para o voto. Não, senhor presidente, senhor juiz, a embargante suscita preliminarmente uma questão de ordem, com pedido de nulidade da sentença, sob o argumento de que a sua intimação para apresentar esclarecimentos e documentos em sede de diligência não teria obedecido ao artigo 69 da Resolução 23.607/2019, no ponto em que exige, abro aspas, perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados. Afirma no ponto que, na sua intimação, do relatório preliminar, que ele fora solicitado, que apresentasse documento, caso o pagamento por serviços jurídicos que lhe foram prestados tivesse sido custeado pelo partido, bem como que respondesse às questões provocadas e, em sendo o caso, que apresentasse prestação de contas retificadora. Sustenta, então, que o pagamento dos serviços de advogado foi realizado por terceiro, não por partido político, razão pela qual apresentou apenas o esclarecimento, respondendo às questões provocadas, não sendo o caso de prestação de contas retificadora. Nos termos do artigo 69 da Resolução TSE 23.607/2019, havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para a complementação de dados para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados. É o artigo 30, parágrafo 4º da Lei 9.504 também. No caso dos autos, o relatório preliminar para expedição de diligências registra que, abro aspas, para o caso do serviço jurídico, não consta o lançamento de despesa na prestação de contas, nem contrato, nota fiscal e comprovante de pagamento. Caso esse serviço tenha sido custeado pelo partido, a candidata beneficiada deve apresentar o contrato e nota fiscal por meio de SPCE, mídia, sem efetuar o lançamento no sistema e apresentar a nota explicativa, fecho aspas. Portanto, a diligência apontou a omissão no lançamento da despesa com serviços jurídicos prestada à candidata na sua prestação de contas, não se limitando à hipótese de custeio dessa despesa por partido político. Ao contrário, que alega embargante, os documentos que deveriam ter sido apresentados para esclarecimento dos gastos com serviço jurídico, contrato, nota fiscal e comprovante de pagamento, foram satisfatoriamente identificados no relatório de diligência. Desse modo, reputo que inexiste o alegado vício na intimação para apresentação de manifestações do documento em sede de diligência, razão pelo qual eu estou rejeitando essa questão de ordem suscitada pela embargante, senhor presidente. Da Corte, se há alguma divergência quanto à questão de ordem? Sem divergência, o senhor rejeita a questão de ordem. Isso. E concede a palavra ao eminente relator para as providências. Para o voto. Parte do mérito. O embargante afirma no mérito que o tribunal teria sido omisso, obscuro e contraditório, incorreu em erro material ao não integralizar o contexto geral da prestação de contas, todos os recursos envolvidos na campanha, uma vez que, além do valor de R$ 220 informado na prestação de contas e divulgado no sistema divulgante, ainda houve a contratação de contador no valor de R$ 500, senhor Genival Bezerra da Silva, então candidato a prefeito, que também deve ser incluído no contexto total da prestação de contas da recorrente, totalizando R$ 720, bem como o valor de R$ 200 do contrato de advogado, o que perfaz um total de R$ 920, o que corresponde a 21,7%, impondo-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E eu que, de fato, embora não lançados na prestação de contas da embargante, os valores correspondentes aos gastos com a prestação de serviços contábeis custeados pelo candidato a prefeito, Genival Bezerra da Silva, o acordo de que inexiste vedação legal para o pagamento que seja realizado por terceiro, desde que devidamente comprovado, o que ocorreu no caso dos autos, de modo que a falha referente ao pagamento pelo serviço de assessoria contábil prestado à recorrente foi tida por sanada. Deve ser incluído no cálculo dos recursos movimentados na campanha para fins de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 500 pago por eleição 2020
aliás, na eleição 2020, por Genival Bezerra da Silva, candidato a prefeito de Joaquim Pires, que totaliza 720. Diversamente, o valor de R$ 200 referente ao gasto com contratação de serviço advocatício não deve ser incluído no montante dos recursos movimentados na campanha para fins de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como pretendido pelo embargante, tendo em vista que, além de não ter sido registrado em sua prestação de contas, não restou comprovado nos autos, por quanto mencionado contrato particular de prestação de serviço advocatício, sob número tal, não foi admitido pelo juiz eleitoral em virtude do instituto da preclusão. Desse modo, a integralização do acórdão para retificar o total dos recursos movimentados na campanha do embargante para R$ 720, em razão do acréscimo dos R$ 500 referente ao custeio com serviço de contabilidade, não enseja a produção de efeitos infringentes ao acórdão. Ressalte-se, por oportuno, que a própria embargante reconhece, mesmo na hipótese de ser admitido o cálculo de recurso movimentado em sua campanha no valor de R$ 200, referente ao serviço de assistência advocatícia, perfazendo 920, a falha não sanada, relacionada com a omissão do registro de gasto com o mencionado serviço advocatício corresponderia a 21,7% do montante. Portanto, mais do que o dobro do percentual fixado na jurisprudência da Justiça Eleitoral para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ela ainda aduz que o acordo incorreu em erro material ao assentar entendimento divergente do que foram manifestados pelo TRE do Rio Grande do Norte no julgamento do processo número tal. Porém, eventual divergência jurisprudencial entre tribunais regionais eleitorais não importa de cabimento de embargos. Todo mundo sabemos que aquela contradição que autoriza a interposição de embargo é aquela interna, própria do acordo. Portanto, senhores, eu estou enfrentando ainda um outro argumento da embargante de que o acordo também teria sido, não sabe se é omisso ou se é obscuro contraditório, bota logo as três coisas, em erro material, por não discutir a prestação de conta do recorrente como prestação de conta simplificada, especialmente no que concerne os artigos 64, 65 e 67. Isso porque as disposições mencionadas estabelecem que a prestação de conta simplificada seria composta exclusivamente pelas informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos escritos nas alíneas B, A, B, D e F, do inciso 2 do artigo 53 das mesmas resoluções, quais sejam extrato das contas bancárias abertas em nome do candidato, comprovante de recolhimento, depósito, transferências, a respectiva direção partidária das sobras financeiras, declaração firmada pela direção partidária, comprovante de recebimento das sobras de campanha, quando houver, instrumento de mandato para a constituição de advogado, para prestação de conta, caso tenha sido apresentado prestação de conta parcial. Desse modo, na ótica da embargante, na hipótese de prestação de conta simplificada, a referenciada resolução não exige a apresentação de contrato firmado com o advogado. Todavia, a falha apontada no acordo retrata caso de omissão de registro, do registro das despesas com serviço advocatício na prestação de contas da recorrente. Com efeito, e conforme expressamente consignado na decisão embargada, as despesas realizadas com serviço advocatício, embora excluídas dos limites de gasto de campanha, são consideradas gastos eleitorais, conforme dispõe o artigo 35, parágrafo 4 da Resolução 23.607. Além disso, o artigo 654 da Resolução 23.607 de 2019 estabelece que a análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada com o objetivo de detectar a omissão de receitas e gastos eleitorais, razão pela qual a mesma resolução dispõe, em seu artigo 66, que não sendo possível decidir plano sobre a regularidade das contas, na forma do artigo 74, os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligências, que deverá ser cumprida no prazo de 3 dias. Desse modo, mesmo na hipótese da prestação de contas simplificada, o candidato pode ser instado para prestar esclarecimento e apresentar documentos que a Justiça Eleitoral entender necessários, visando esclarecer fatos e sanar as falhas que forem detectadas. Reputo, portanto, não configurar qualquer vício que seja a integração do acordo pela via dos embargos declaratórios relacionado às disposições normativas que regem a hipótese de prestação de contas simplificadas. Registro quanto ao pedido de pré-questionamento de todas as matérias ventiladas pelo embargante para a possibilidade de interposição de recurso especial,
que nos termos do artigo 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração exclusivamente para retificar o valor total dos recursos movimentados na campanha do embargante para R$ 720, razão pela qual, ou melhor, em razão do acréscimo de R$ 500 referente ao custeio com o serviço de contabilidade, sem, contudo, produzir efeitos infringentes ao acordo embargado, permanecendo incólumes os fundamentos ali adotados para desprover o recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou desaprovadas as contas de Adriana Costa dos Santos, candidata ao cargo de vereador do município de Joaquim Pires. É com o meu voto, senhor presidente. Dado da acordo, se há alguma divergência. Sem divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, conhece dos embargos de declaração, rejeita a questão de ordem suscitada e dá parcial acolhimento aos embargos na forma do voto do relator. O retorno dos trabalhos, a presença dos trabalhos do eminente desembargador Erivan, presidente de exercício. Pois não, agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Vou chamar a julgamento agora o item 5 da pauta. Recurso eleitoral número 0600-352-02-2020, Coivaras, Piauí, prestação de contas, prefeito e vice-prefeito, eleições 2020, aprovadas com ressalvas, recorrente Marcelina Almeida de Araújo, advogada Mauricéia Almeida de Araújo, interessada Janaína Pessoa Furtado Portela, advogada Mauricéia Almeida de Araújo, relator é o doutor Adécio, a quem eu passo a palavra. Relatório no sistema, senhor presidente. Presidente, por gentileza, doutor Adécio, eu vou me abster de participar desse julgamento. Eu tenho um grau de parentesco com uma das partes. Pois não, está anotada, anotei a secretaria, a suspeição declarada do doutor Charles, e como o relatório foi disponibilizado no sistema, eu passo a palavra ao procurador regional eleitoral para a manifestação oral em sessão. Senhor presidente, nosso parecer será muito breve. Sentença aprovar as contas do candidato recorrente com ressalvas. A primeira falha foi atraso na abertura de conta bancária. A segunda falha, identificada e lançada na sentença, foi decorrente do excesso de autofinanciamento praticado pelo próprio candidato recorrente, que superou em R$ 2.582,26 o limite previsto. Então, Excelência, a única falha grave seria essa, na verdade, R$ 2.582,26. Ela representa apenas aproximadamente 3% do total de receitas. O eminente magistrado, em razão desse excesso de autofinanciamento, impôs a multa de 100%, com base no artigo 23, parágrafo 4º. E nós estamos entendendo que o recurso que foi interposto pela parte interessada merece parcial provimento para que, de acordo com as razões e com os fundamentos trazidos pelo eminente relator, haja a redução do montante da multa fixada pelo eminente magistrado, já que, em primeiro lugar, as contas foram aprovadas com ressalvas e depois o percentual que ultrapassou o limite legal de autofinanciamento representou apenas aproximadamente, repito, 3% do total de receitas arrecadadas pelo candidato. E, como todos sabemos, o artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9504, ele impõe a multa no valor de até 100% da quantia em excesso, e não um montante fixo, que seria de 100%. Razão pela qual, senhor presidente, ratifico o parecer já trazido nos autos e opino pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso para reduzir a multa eleitoral fixada pelo juízo de piso. Palavra com o relator para o voto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento toda a corte, na pessoa do eminente desembargador Olímpio, senhor procurador regional, doutor Walter Schell. O recorrente pretende a reforma da decisão do juízo que aprovou com ressalvas suas contas sob fundamento de duas inconsistências. A primeira inconsistência é relativa ao atraso
na abertura da conta bancária destinada ao recebimento das doações. O juízo de primeiro grau considerou tratar-se de falha meramente formal e que não impediu a análise das contas. Sobre essa falha, o candidato não se manifestou. Quanto à extrapolação do limite de gasto, o recorrente, em suas razões de recurso, invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para reduzir o valor da multa aplicada, alegando que demonstrou em sua prestação de contas os efetivos gastos realizados e a origem dos recursos arrecadados, além de comprovar a existência de boa-fé em sua conduta. Nós transcrevemos o artigo 27, parágrafo 1º e 4º da Resolução 23.607, eu apenas leio aquilo que interessa do parágrafo 4º, a doação acima dos limites fixados no artigo citado 27, sujeito o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Verifica o parecer técnico, aponta que o limite de gastos para a campanha do prefeito em Coivaras era de R$ 123.077,42. O limite seria, portanto, de R$ 12.307,74, conta da prestação de contas, que houve gasto no valor de R$ 14.890 com recursos próprios, ou seja, o recorrente superou a R$ 2.582,26 o limite previsto no dispositivo legal por mim mencionado, e que, nessa hipótese, impõe a aplicação da multa prevista no parágrafo 4º, que deve ser de até 100% da quantia em excesso. Quanto ao valor da multa, no entanto, entendo merecer reparos a decisão do magistrado de piso, é que, compulsando os autos, verifique que as doações próprias estão regularmente identificadas e registradas nos IDs finais 1870, 17 e 20, e no ID final 2870. Dessa forma, entendo que, com respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor da multa deve ser reduzido, notadamente porque nas contas apresentadas não se identifica o recebimento de recursos provenientes de fontes ilícitas, o desvio de verba de campanha, a existência de omissão de receita, ou qualquer outro vício de natureza escusa. Além do mais, a irregularidade remanescente não impediu a análise das contas e a fiscalização por parte dessa justiça especializada. Logo, convenço-me ser apropriada a redução da sanção pecuniária imposta. O Ministério Público se manifestou nesse sentido. Dessa forma, deixa de aplicar a multa no valor máximo, fixando em 50% do valor excedido, devendo o prestador de conta recolher ao Tesouro Nacional, na forma do dispositivo da resolução do TSE, a quantia de R$ 1.291,13. Por fim, constato que a irregularidade corresponde a aproximadamente 3% do total de receitas arrecadadas pelo recorrente, no valor de R$ 83.503,86, o que viabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse aspecto, nós citamos, este regional já afirmou entendimento, que é a permissão para dispensar a leitura, inclusive de jurisprudência desse tribunal nesse sentido. Em razão do exposto, senhor presidente, já concluindo, voto em consonância com o parecer ministerial, pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, a fim de reduzir o valor da multa aplicada, fixando em R$ 1.291,13, mantendo a aprovação com ressalva das contas do candidato recorrente no pleito passado. É como voto, senhor presidente. Aqui o tribunal, se há alguma divergência, no silêncio, proclama o resultado, tribunal unanimidade, conhece do recurso e dá parcial provimento, a fim de reduzir o valor da multa aplicada, mantendo a aprovação com ressalva da conta na forma do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial.
Vamos ao item 7 da pauta. Recurso eleitoral 0600-419-56-2020, com origem em Colônia do Gurgué. Prestação de contas das eleições de 2020, vereador, contas desaprovadas, devolução de valores ao Tesouro Nacional. Recorrente Maria Jacira Siqueira da Silva, advogado Vicente Ribeiro Gonçalves Neto e outros. Relator, doutor Tiago, ou melhor, desculpe, doutor Teófilo Rodrigues. Então, passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Informo que o relatório está no sistema. Palavra com o procurador regional eleitoral. Senhor presidente, mais uma vez vou ser breve. Parecer técnico conclusivo e a sentença que o seguiu identificaram graves falhas e irregularidades na prestação de contas. Nós estamos entendendo que as falhas justificam, dão aso à manutenção da sentença que desaprovou as contas, inclusive a determinação contida na decisão ora combatida de recolhimento erário decorrente do recebimento de recursos de origem não identificada. Com essas considerações, senhor presidente, ratifico na íntegra o parecer já apresentado nos autos pelo Ministério Público pelo conhecimento no mérito pelo desprovimento do recurso. Agradeço a intervenção de Vossa Excelência e devolvo para o relator. Senhor presidente, senhores membros da Corte, senhor procurador regional eleitoral, o recurso é cabível, tempestivo, interposto por parte legítima, razões pelas quais dele conheço. Inicialmente, cumpre registrar o posicionamento deste regional no sentido de não ser possível a análise de documentos juntados após o prazo concedido na primeira instância ou em sede recursal, como se vê da emenda abaixo colacionada. Recurso em prestação de contas, candidato ao cargo de vereadora, eleição 2020, preliminar de inadmissibilidade da juntada de documentos em fase recursal, não se admite, em processo de prestação de contas, a juntada de documentos em sede recursal, normalmente quando a parte foi devidamente instada a fazê-lo na instância de origem, operando-se assim os efeitos da preclusão. Recurso eleitoral número 06000082, 19/2020, relatoria do doutor Décio Antônio Brito Nogueira, julgado no dia 19 de abril de 2021. O fato é que as diligências devem ser cumpridas pelos candidatos a partidos políticos no prazo de 3 dias contados da intimação sob pena de preclusão. Artigo 69, parágrafo 6º da Resolução TSE 23.607/2019. Inviável, pois, a análise do o relatado trata-se de interposto por Maria Jacira Siqueira da Silva, candidata ao cargo de vereadora no município de Colônia do Gurgué, Piauí, em face de sentença que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2020. A sentença reconheceu as seguintes irregularidades: a omissão de receita ou despesa com combustível do motorista. B, omissão de receitas e ou despesas com advogado e contador. C, divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas com as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente à doação do valor de R$ 664,70. Pois bem, a sentença questionada reconheceu a omissão de receita e despesa atinente a combustível e serviço de motorista. A recorrente sustenta que, abre aspas, possuía apenas 2 veículos em campanha, veículos estes para uso do candidato, conforme pode ser verificado nos recibos eleitorais e termos de cessão do bem, e conforme preconiza o artigo 35, parágrafo 6º, alineado à Resolução 23.607/2019, onde cita que não são considerados gastos eleitorais e não podem ser pagos com recurso de campanha combustível e manutenção de veículo usado pelo candidato na campanha. Ela finaliza, eu fecho aspas. Sobre o tema, a resolução TSE 23.607 dispõe sobre os gastos eleitorais sujeitos ao registro e aos limites fixados na resolução lei 9.504 de 1997, artigo 26. Eu peço licença para
deixar de fazer leitura, pois já é do conhecimento de todos os membros da Corte e do Ministério Público esse dispositivo. Aí, da análise dos autos, em especial dos termos de sessão, IDs 145.84.820 e 145.848.70, constato ser inequívoco a disponibilização de 2 veículos para campanha de uso não exclusivamente pessoal do candidato. A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência deste regional. Tem aqui essa ementa do TRE, recurso eleitoral 0600-275, Oeiras, Piauí, relatoria do Dr. Adélio Antônio Brito Nogueira, e já em outros julgamentos já foi mencionado aqui, e eu peço também permissão para deixar de fazer essa leitura. A despesa receita com combustível e serviços de motorista, nesse contexto, resta evidente e não declarada, configurando omissão não quantificável na forma delineada na sentença. Quanto à ausência de lançamentos de gastos e receitas referentes a serviços advocatícios e de contabilidade, a recorrente afirma que, as despesas com serviços contábeis e advocatícios foram pagos pela candidata a prefeita, a senhora Alcilene Alves de Araújo, através da nota fiscal 005, referente aos serviços advocatícios, e nota fiscal 002, referente a serviços contábeis, sendo estas despesas escrituradas na prestação de contas da mesma que efetuou o pagamento, não sendo necessário a doação e serviços estimáveis, é o que afirma a recorrente. O dispositivo, o artigo constante do artigo 35 da resolução TSE 23607/2019, pertinentes ao caso. Parágrafo 3º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha, Lei nº 9.504/97, artigo 26, parágrafo 4º. O parágrafo 9º diz que o pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Lei 9.504/1997, artigo 23, parágrafo 10. Como visto na atual disciplina da resolução TSE nº 23607/2019, a assessoria jurídica e contábil, embora esteja excluída do limite de gastos, é obrigatória e deve ser declarada no âmbito da prestação de contas de campanha eleitoral dos candidatos. Da análise dos autos, em especial da ficha de qualificação ID 145.83770, juntada em 16 de dezembro de 2020, constato ser inequívoca a contratação de advogado e contador pela recorrente, pois citado documento traz como responsáveis pela administração da campanha os profissionais a seguir qualificados. Nome: Francisco de Assis Alves de Neiva. Função: advogado. E Márcio de Araújo Moura Fé Júnior. Função: contabilista. No caso contra a alegação formulada, não houve lançamento de registro nas presentes contas de despesa no serviço de advogado e contador. Também não restou comprovado que aquelas despesas tenham sido contratadas e pagas por outra candidata. Seguindo, já concluindo, desse modo, configurada a omissão, deve ser mantida a sentença também nesse ponto,
Por fim, a sentença apontou uma doação no valor de R$ 664,70, onde foi detectada divergência entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as quais não foram esclarecidas, mesmo após intimado o prestador. Portanto, esses recursos doados são considerados de origem não identificada, nos termos do artigo 32, parágrafo 1º, inciso 7º da Resolução PSE 23.607/2019. Nos termos do artigo 32, parágrafo 1º, 7º da Resolução PSE 23.607/2019, artigo 32, os recursos de origem são não identificados não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento da União, GRU. Parágrafo 1º. Caracterizam o recurso como de origem não identificada doações recebidas, o inciso 7º. Doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral da Secretaria da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do doador. De fato, o CPF indicado na prestação de contas revela doador diverso daquele informado pelo recorrente, sendo que referida divergência não foi esclarecida no prazo legal, a despeito da prestadora de contas ter sido intimado para tanto. Assim, sem retoques na sentença atacada, sendo devida a devolução pela candidata no valor de R$ 664,70. De outra parte, o recorrente pleiteou a aplicação dos juízos de proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas. A jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a superação de irregularidades que contenham percentual abaixo de 10% do total da arrecadação, ainda que o valor absoluto seja elevado. Precedente RESP 0606 9891 420186626000 São Paulo. Relatoria do ministro Edson Fachin, julgamento em 1º de julho de 2020. Destaque ser impossível aferir o valor equivalente às omissões detectadas, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A par dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. É como eu voto. O tribunal, sem divergência. Silêncio. Então, o resultado, o tribunal, unanimidade do relator e do parecer ministerial, conheceu do recurso, negou-lhe provimento. Nós esgotamos a pauta de hoje. Quero agradecer a presença de todos, primeiramente ao desembargador Olímpio, colaborou aí em substituição do desembargador James e a mim mesmo no processo. Até amanhã. Tchau. À disposição. Boa tarde a todos. Amanhã, boa tarde a todos.